Sobre esta questão, para além de dizer que é uma oportunidade para o engenheiro Venâncio, perante os órgãos competentes da Justiça, argumentar os seus factos, argumentar as suas razões e também ser interrogado sobre aquilo que possa suscitar zonas de penumbra ou dúvidas sobre a participação dele nas manifestações. Agora, temos que partir de alguns pressupostos aqui, e que muita gente fica agitada. Algumas pessoas, não sei se estão associadas ou não ao partido do engenheiro Venâncio, começam a tirar pedras até contra os órgãos de justiça, começam a falar do Tribunal Supremo, mas ainda nem se sabe quem é o juiz do Supremo, a quem foi distribuído este processo. E eu há dias liguei para o advogado do próprio engenheiro Venâncio para saber o que sabia deste processo. O próprio advogado dizia que não tem muita informação. E essas coisas de que o Conselho de Estado autorizou para o tribunal ouvir a ele também está a encontrar na comunicação social. Ele, como advogado no processo, não está devidamente notificado dentro do processo. Pronto. Pode haver uma condução política, quer dizer, uma interferência política no processo, o que seria muito mal se isso acontecesse, mas o que eu acredito é que, ser autorizado pelo Conselho de Estado para ser ouvido no processo ainda não significa retirada da sua imunidade, não significa julgamento. Ele vai ser ouvido, vai ser interrogado sobre as questões que constam da acusação, ou há de se ver até que ponto essa acusação é sólida ou não é sólida. Portanto, eu penso que ainda é uma boa oportunidade para o engenheiro ser ouvido. 2, mesmo se for julgado no Tribunal Supremo, eu acho que é uma boa coisa, é uma coisa democrática. E eu já estive uma vez a assistir um julgamento histórico no Supremo, conduzido pelo juiz conselheiro João Trindade, em 1992, em que era acusado o general Mabote, o general José Moyano, o Boaventura Machel e outros seus companheiros que eram acusados pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, de estarem a organizar um golpe de Estado. Isso aí foi muito bom. Foi uma altura, foi uma ocasião para o general Mabote e o general José Moyano e outros esclarecerem em termos muito claros e muito contundentes aquilo que eles são e aquilo que a acusação tentava lhes pintar, e que caiu a acusação perante um juiz muito sereno, muito calmo, que não era suscetível de estar a cumprir nenhuma agenda. Eu estou a falar no tempo do monopartidarismo. Quer dizer, estou a falar numa altura em que a Constituição de 90 já tinha sido aprovada. Mas, por exemplo, a Renamo ainda não estava na cidade, os partidos que estavam a surgir eram esses, UNAM, ainda não havia o pluralismo político como temos agora. Mas mesmo assim, nessa altura, os juízes do Supremo eram cidadãos muito independentes, eram cidadãos muito à vontade ao julgar esses casos. Então, eu espero também que o engenheiro Venâncio, ao ser ouvido pelo Supremo, é uma grande oportunidade histórica para ele também esclarecer o assunto
junto de pessoas com capacidade para o entender. Pessoas com uma elevação não só jurídica, mas uma elevação social para perceber, e também com uma grande garantia de irresponsabilidade, de independência que lhes caracteriza, inamovibilidade e tudo, porque um juiz do Supremo não vai ser promovido para cima do Supremo. Portanto, está no fim da sua carreira. Não é sucesso. Se ele começar a se comportar como secretário do grupo organizador, é problema dele, é pessoal. Não é esse o comportamento esperado de um juiz do Supremo. Portanto, é uma grande... Diferentemente de um juiz de Campo Fumo ou de Camavota, que pode receber uma chamada e dizer: epa, adia lá isso para amanhã, marca isso para o dia X. Esse do Supremo já não é assim. Portanto, eu tenho muita boa fé, acredito muito no juízo do Supremo. Por isso mesmo, queria apelar aos apoiantes do Venâncio, aos amigos e apoiantes do Venâncio, que deixassem de combater um Supremo desconhecido. Porque, esses juízes não conhecem nenhum juiz do Supremo, nunca foram julgados por ele. A Procuradoria, nada. A Procuradoria é o Ministério Público, cumpre o seu dever de processar qualquer cidadão sobre quem recaem suspeitas ou indícios de ter praticado algo que não está 100% correto. Então, a Procuradoria fez o seu trabalho corretamente, na minha opinião. Bom, há de se desmentir em sede do próprio processo, mas ao levar o caso até as últimas consequências, eu penso que faz muito bem. Porque também esse processo tem que terminar. Agora, é verdade que eu ouço muitos políticos cá fora a dizer: já apanhamos o homem, já apanhamos, ele vai ao julgamento, então temos que o afastar. Isso é outra coisa. Se o objetivo do julgamento é afastar o engenheiro Venâncio do cenário político nacional, você tem que estar preparado para arcar com as consequências disso. Isso é outra coisa. Isso é um facto. Mas isso aí não deve afetar, não deve contaminar o julgamento, a direção e a condução do julgamento em si. O juiz tem que ser imune das ambições e dos apetites dos políticos externos ao processo. O juiz é cego, só vê o que está no processo. Então, vendo o que está no processo, todas as perguntas do juiz hão de girar à volta daquilo que vem no processo. E as respostas do engenheiro Venâncio hão de decidir sobre o que vem no processo. Portanto, eu não acredito que um juiz possa estar a acatar os apetites de alguém, de um opositor político do Venâncio, que tem medo de enfrentar o Venâncio nas eleições, nas futuras eleições. Então, que agora o Tribunal Supremo vai lhe fazer um favor de afastar o meu adversário para eu não me cruzar com ele em 2029. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Se for isso, nós estamos aqui, vamos ver que isso aqui é um expediente fabricado. Portanto, a democracia anima por isso. Porque o Tribunal Supremo também está exposto. Está em público. Nós o conhecemos. Vamos saber quem é quem. O juiz é aquele, sim. De onde é que ele veio? Como é que ele chegou? Até como é que lá. não... Sim. Então, o escrutínio democrático não é só sobre um político. É sobre toda a gente, todo servidor público. E o juiz não está fora disso. Portanto, eu penso que devíamos ser serenos, devíamos manter a calma, sobretudo os grupos que eu vejo nos WhatsApp, nas redes sociais, nos Facebooks. A inflamar o discurso. A inflamar o discurso sobre o desconhecido. Eles nem sabem o que é que se vai perguntar ao engenheiro Venâncio. E eu acredito piamente que o tribunal vai dar uma oportunidade histórica para o Venâncio se pronunciar. Não será necessariamente um julgamento. Mesmo que venha a ser um julgamento, mas um julgamento é um debate. Sim, bem didático. Eu, pessoalmente,
já estive em mais de 40 julgamentos e eu a ser julgado como diretor ou editor de jornais. E eu já participei em mais de 40 julgamentos. A ser julgado como réu, eu como arguido. E que, felizmente, na maior parte, quase todos, não fui condenado. Fui condenado num e recorremos e não fomos mais condenados. O Tribunal Superior de Recursos, o Tribunal da Cidade, porque fomos condenados a nível inferior ao Tribunal da Cidade, entendeu de outra maneira. Mas é que muita gente pensa o seguinte, neste país, eu já ouvi isso muitas vezes como jornalista, alguém diz, vou te processar. Pensa que quando diz, vou te processar, já te matou. Não! Quando te processa, é uma grande oportunidade para você dialogar com ele em sede do tribunal. Eu já tive essa discussão com o comandante-geral, o Jorge Callau. Vou te processar. Fomos ao tribunal, discutimos, ele não ganhou. Eu já fui discutir com eles em sede própria. Então, é muito bom... Não há melhor lugar para... Olha, a pior coisa é a situação em que o Venâncio está. Ter uma suspeição. Epa, ele tem um processo, nunca é julgado. Epa, ele vive com um processo nas costas, que não sabe o que é que esse processo diz. A boa coisa é que o processo seja julgado, para ele se libertar desse processo, ou para haver esclarecimento. Porque o julgamento em casos criminais é público. O processo penal em Moçambique é público. Portanto, este julgamento terá assistência. Havemos de sentar lá no banco de trás. Não vamos participar, mas vamos sentar, acompanhar. Então, o juiz que vai trabalhar aqui também tem que vir preparado para ter uma boa conduta como juiz e não se comportar como o adversário do Venâncio. Eu espero que o tribunal não vai designar um adversário do Venâncio, porque o tribunal não deve ter adversários dos arguidos. O tribunal tem que ter juízes imparciais, dotados da serenidade e da imparcialidade necessária para analisar cada pormenor ou cada pronunciamento e cada acusação, cada parágrafo da acusação, de acordo com os critérios jurídicos, critérios legais e também critérios de bom senso e de boa fé. Portanto, eu penso que é muito bom que haja o julgamento para nós ultrapassarmos isto e passarmos para um capítulo diferente. O Venâncio é um político, está interessado em continuar a fazer política. E eu penso que depois desse julgamento ele vai continuar a fazer política. Então, é esse. Agora, quando eu passo nos supermercados, ouço pessoas, agora que alguns que pensam que, dizem, agora que lhe apanhamos. Apanhou aonde? Apanhamos porque o homem já vai ao julgamento. E ali não sai vivo. Eu disse, não, isso não é assim. O objetivo do julgamento nunca pode ser esse. Portanto, é isso que eu queria dizer. E, sobretudo, repisar que o próprio Venâncio um dia fez uma publicação em que parecia já conhecer o juiz que o vai julgar. E a dizer, quer dizer, como quem já estivesse a falar com o juiz. Não é correto também. Ele não conhece o juiz, não foi notificado para o julgamento, só ouviu que o processo já foi entregue ao Supremo. E o Supremo já está fazendo diligência. Isso vai culminar com uma notificação para ser ouvido, para aquilo que se julgar conveniente no processo. Mesmo nessa altura, não há necessidade de gravar nada, atacar alguém que ainda nem conhecemos, e mesmo depois de o conhecer, as respostas que valem no julgamento são aquelas que você dá em sede do processo. Salomão,